Os irmãos, convido todos a abrirem suas Bíblias. O primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós vamos fazer a leitura nos versículos no qual iremos basear a exposição dessa noite. Mateus, capítulo 5, do versículo 14 ao versículo 16. Mateus capítulo 5, do versículo 14 ao versículo 16, diz a suficiente palavra de Deus: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém. Oremos. Ó Deus, eis um momento em que o Senhor fala conosco por meio de um caco de barro. Qual é a nossa condição, ó Deus, que corretamente a tua palavra assim nos descreve: vasos de barros, no qual o Senhor, de forma muito graciosa, tem usado para a edificação e a honra dos teus filhos amados e eleitos, segundo o beneplácito da tua vontade, antes da fundação do mundo. Para a tua glória, Senhor, e o louvor do teu nome e a exaltação de Cristo Jesus, o teu Filho bendito. Nós te rogamos o teu favor, Senhor, a tua graça sobre nós. Que o Senhor nos dê a condição, por meio do teu Espírito, para poder te glorificar expondo a tua palavra, Senhor, que tem um preço da qual excede a qualquer metal precioso ou metal mais precioso que existe na terra. Nós tenhamos a condição, ó Deus, de apresentar com toda fidelidade, fidedignidade, com autoridade, com poder, mas também com clareza. Ajuda-nos, ó Deus, a expor os teus decretos, as tuas veredas, a tua lei, os teus estatutos, o teu testemunho, a tua palavra, para que o teu povo compreenda, para que aqueles ainda que não se curvaram, Senhor, aos teus pés, também compreendam, por meio da fé que nós te rogamos que seja acompanhada da palavra. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor se compadeça. Aqueles que não entendem, ó Deus, que ainda vivem nas trevas, não foram alcançados pela tua luz, que assim o sejam, Senhor, nesse momento. No momento da expulsão da tua palavra, Senhor, glorifica o teu nome por meio da salvação que a ti pertence. Não a nós, mas ao teu nome, ó Senhor. Dá a glória, dá toda a glória. Glorifica, Senhor, o teu nome por meio da salvação, por meio da edificação do teu povo. Nós te rogamos, ó Deus, humildemente, no nome de Jesus. Amém. Vós sois a luz do mundo. Essa foi uma afirmativa que Jesus Cristo fez aos seus discípulos por ocasião do, digamos, o sermão mais conhecido de Jesus Cristo, que é o Sermão do Monte. Isso significa dizer, irmãos, que ser luz para o mundo não é uma opção do cristão.
Não é uma opção. É uma condição necessária. É um status de todo crente. E o crente deve tomar isso como um referencial aqui nas palavras de Jesus Cristo. Conforme o apóstolo Paulo também nos diz, todos os cristãos são luz no Senhor. Ele diz isso lá em Efésios capítulo 8. Ele diz, antes erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. E ainda escrevendo aos Filipenses, ele diz que os cristãos devem brilhar como luzes. Como luzes. Ele diz assim, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração perversa, ou melhor, pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Ora, meus irmãos, se o apóstolo Paulo falou isso e descreveu a geração a qual ele vivia como pervertida e corrupta, o que poderemos e como poderemos descrever a nossa geração, se não da mesma forma? Ou talvez pior. Por que pior? Por causa da clareza maior que os povos têm a respeito da palavra de Deus, da revelação progressiva e constante da palavra de Deus. E nós precisamos entender que o cristão, ele é luz, mas ele é luz do Senhor. O que é que isso significa dizer? Que ele não tem luz própria. Ele é luz do Senhor porque ele reflete a luz de Cristo Jesus na sua vida. A palavra de Deus descreve Jesus como o sol da justiça. E nós temos um exemplo muito claro disso, que é o satélite natural da Terra, que é a Lua. Ela ilumina a Terra, mas ela não tem luz própria. Ela reflete a luz que recebe do nosso maior astro, o Sol. Então, isso significa dizer que para o cristão brilhar, ele depende total e exclusivamente de Jesus Cristo. Da mesma maneira que uma lâmpada não pode iluminar sem a existência da corrente elétrica que nela percorre e faz com que ela ilumine. Então, os crentes precisam estar constantemente em vivo contato com a luz original, com Jesus Cristo, para que sejam luz para os outros, assim como Cristo disse lá em João capítulo 15, versículos 4 e 5, sem mim nada podeis fazer, sem mim vocês não podem iluminar, sem mim vocês não têm condições de ser esse luzeiro que devem ser. O que Cristo estava falando, irmãos, aos seus discípulos ali, envolto de uma grande multidão, através de mais uma metáfora, é que aqueles seus seguidores, eles deviam agora atuar no mundo para clarear, porque o mundo estava em trevas. Mas essa atuação, ela traria implicações. Eles deviam atuar, preste bem atenção, mas essa atuação traria implicações. O início do Sermão do Monte, irmãos, nos mostra que Cristo ele sentou num determinado lugar e havia muitas multidões que incorreram para ali para ouvir Jesus. Muitos eram os motivos pelos quais as pessoas iam atrás de Jesus. Ele mesmo esclareceu isso em determinado momento. Mas o fato, irmãos, é que na disposição pela descrição da palavra de Deus, Cristo estava num ponto e mais próximo dele estavam os seus discípulos e em volta toda a multidão ali que incorria para ouvir Jesus. A palavra, irmãos, nos descreve, não é uma multidão. Se nós formos ver aí Mateus 4, 23, o finalzinho do 4 até o versículo 5, capítulo 5, versículo 1, nós vamos ouvir a expressão multidões. Iam para ouvir Jesus, para receber suas dádivas, receber sua instrução. E quando Cristo dá essa instrução,
dos seus discípulos serem luz, ela vem logo após ele dizer que os seus discípulos deveriam ser sal da terra. Vós sois sal da terra e luz do mundo. Então, isso significa dizer que o cristão precisa atuar no mundo, agir no mundo, e estar em contato. O sal, ele só faz efeito, irmãos, estando em contato. Tanto é que as mulheres, né, sabem bem disso, que para que ele faça o efeito devido, você precisa de um mínimo de tempo do sal em contato com o alimento. Jesus, utilizando dessas palavras, dessas comparações, estava dizendo que o mundo ele precisa do contato do cristão. Um dos efeitos do sal que nós sabemos, irmãos, é não se deteriorar, né? Não apodrecer, manter o alimento. Então, os irmãos estão vendo aí o mundo, ele só não, irmãos, apodreceu por um motivo: a igreja, Jesus Cristo. Sempre temos dito aos irmãos que a história da redenção é o fio condutor da história da humanidade. A humanidade não se move por causa das relações geopolíticas. Nós estamos agora num momento aí de conflito e estão as análises, os cientistas políticos fazendo as análises. Olha, irmãos, Deus está no controle de tudo isso, toda essa situação, todos esses reflexos para nós, reflexos inclusive negativos. Mas quem conduz tudo isso é Deus, por meio da história da redenção do seu povo, da história da redenção da igreja. Porque é a igreja a razão pela qual o mundo ainda existe, subsiste, ainda não sucumbiu, ainda não apodreceu, ainda não caiu em densas e tremendas trevas. Porque os cristãos devem atuar como sal e como luz, iluminar. Porque o mundo vive em trevas, em escuridão, em total e completa escuridão. Daí, irmãos, entendemos melhor o que significa a graça comum de Deus. Daí entendemos o que significa esse conceito de graça comum. Não fosse minimamente a graça de Deus, que não é a graça eficaz, que não é a graça salvadora, é a misericórdia de Deus. Expressa em versículos como aquele que diz que Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos. Entendemos que é a graça comum que faz com que os homens ainda não tenham também sucumbido completamente. Essa é a misericórdia, é a paciência, é a longanimidade de Deus, que a Bíblia nos diz e nós lemos que é tardio em irar-se. Se compreendêssemos bem a santidade, o que é um Deus santo e o Deus santo que é, talvez nossas orações fossem compostas de mais de 90% de gratidão. Outro tanto de exaltação a Deus e um pouquinho de pedido. Normalmente a gente faz o inverso, né? Muito pedido. Mas Deus é um Deus santo. Ele não deixou de ser santo. Nós lemos aqui em Êxodo 34, essa ação toda de Deus, ainda pedia a Moisés para lavrar as pedras, as duas tábuas, para ele escrever de novo o mandamento. Foi depois que o povo, aquele que ele resgatou da escravidão, tirou do domínio de Faraó, da opressão, e libertou. Depois desse povo, não conseguiu esperar 40 dias. E mandou Arão fazer um bezerro de ouro e começou a adorar. Ficou desenfreado para adorar. Esse desenfreado, irmãos, há comentarista que diz que os homens não tinham mais regra. Se soltaram mesmo para fazer aquilo que seu coração e a carne e o desejo queriam. E Deus ainda diz: sobe, Moisés,
eu vou te dar de novo as leis. Moisés disse: Senhor, vá conosco, se o Senhor não for conosco, a gente está perdendo. Então, irmãos, os crentes devem ser esse sal e essa luz que ilumina esse mundo que está em trevas e está apodrecendo. Agora, isso tem consequências, por quê? Porque quando a luz incide sobre as trevas, ela traz à tona, ou seja, ela mostra aquilo que estava escondido, que estava oculto. Isso é uma consequência muito grave, muito contundente. Então, a luz nas Escrituras indica o conhecimento de Deus. Quem é Deus, indica também quem é o homem. Revela o homem que ele é, porque o homem, ele não quer saber quem ele é. O homem quer saber, e o homem quer que se diga dele aquilo que ele acha que ele é. Mas quando é dito ao homem aquilo que ele é, ele se revolta. Sabe por quê? Porque nem ele sabia que ele era desse jeito. Que a Bíblia diz em Jeremias 17:9 que o seu coração é corrupto e enganoso. Ele sempre pensa que ele é melhor do que ele é. Mas a palavra de Deus, que é viva e é eficaz, que é como espada de 2 gumes, que penetra e vai lá no fundo, ele mostra quem somos. Mostra o Deus santo, o Deus tremendo, o Deus terrível, o Deus que se ira, mas o Deus, como longânimo, misericordioso. Todas as facetas, todos os atributos de Deus precisam estar muito claros. Quem vai clarear isso? A palavra, a luz, a luz. Por isso que ser cristão significa ser um bem-aventurado. Estar na luz. E não viver nas trevas, na escuridão, sem conhecimento, sem entendimento, sem esperança. É ser um bem-aventurado. É assim que começa o Sermão do Monte, né? Com as bem-aventuranças. Por quê? Porque apesar dele conhecer quem ele é, de saber quem ele é, ele tem a esperança. Em Cristo Jesus, sua tristeza pelo pecado vai ser consolada. Daí, bem-aventurados os que choram. Eles vão ser consolados. Ser bem-aventurado porque ele tem a garantia da salvação depois da morte, ele tem a certeza. Porque ele tem fome e sede da justiça de Cristo. Ele sabe que não é pela sua justiça que ele vai alcançar a eternidade, mas pela justiça de Cristo. Ser cristão é ser bem-aventurado, mas tem implicações. Ser luz do mundo é ser bem-aventurado, mas tem implicações. Nessa oportunidade, eu quero mostrar para os irmãos essas implicações. Daí o título do sermão ser Implicações de ser a luz do mundo. Eu quero trazer para os irmãos 2 lições principais desse texto. A primeira é que, por sermos luz, não podemos ficar escondidos. Por sermos luz, não podemos ficar escondidos. Veja o versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Uma cidade edificada sobre o monte, irmãos, fica visível para qualquer um, não é? Não tem como esconder uma cidade. Você pode esconder uma edificada entre montes, né? Entre os montes. Tem até um local aqui perto, aqui em Piranga, que chama Entre Montes.
Se uma cidade está entre os montes, você pode até ficar escondida, mas sobre o monte, ela vai ficar visível. Assim também, irmãos, um cristão não tem como ficar anônimo. Não tem como ficar anônimo. Quando Cristo, irmãos, chama seus súditos, eles acabam ficando em evidência. Agora, não é na evidência que o homem deseja. O coração quer a evidência o quê? Do status da sociedade, da fama, da riqueza, do poder, da influência. Seja a influência que for, influência sobre as pessoas, influência sobre a família, influência na rua, influência na associação de bairros, influência na política. Essa é a evidência que normalmente o nosso coração reclama que as pessoas querem. A evidência da popularidade. Fulano de tal pode dizer, todo mundo conhece na cidade. Todo mundo conhece. Mas não é essa a evidência. Deus coloca os cristãos em evidência porque suas vidas passam a ser públicas e conhecidas. Ou seja, o crente não anda em segredo. Não anda em segredo. Mas os discípulos de Cristo são conhecidos. O caminho deles é conhecido. Principalmente no dia do Senhor. Você quer encontrar fulano? Aí fulano é crente. Mas ele trabalha. Todo mundo sabe onde ele trabalha, né? O que ele faz, como ele é. Todo mundo sabe que no dia do Senhor ele está onde? Na casa de oração. Todo mundo sabe. Os cristãos, irmãos, não trabalham para o reino de Deus como funcionários da ABIN. Já ouviu falar na ABIN? Associação Brasileira de Inteligência. Os funcionários da ABIN, em muitas de suas missões, elas são realizadas em segredo, porque eles vão coletar informações estratégicas para a segurança do Estado, a segurança do chefe do Estado, a segurança da sociedade, da nação, como um todo. Mas não é assim com o cristão. Ele não é um comum funcionário, um servidor da ABIN, não. O objetivo principal dele é o quê? Glorificar a Deus. Esse é o objetivo principal da sua vida. E como é que ele faz isso no seu dia a dia? Ele tem uma vida de culto. Como foi orado aqui, ele tem prazer em cultuar. Prazer em cultuar individualmente, seu culto particular. Ele tem prazer no culto doméstico. Ele tem prazer no culto público. Sua vida gira em torno do culto. Quando ele vai escolher uma cidade para morar, qual é a preocupação dele? Lá tem uma igreja fiel para eu poder cultuar. Essa é a preocupação maior dele. Ele não se preocupa se a cidade tem a sua primeira preocupação, não é se a cidade tem. Vou ver se a cidade tem boas escolas para meus filhos. Se a cidade tem boas condições de lazer, de estrutura, seja essa qual for, de segurança. Sua preocupação maior é o quê? Onde eu vou cultuar? O irmão nosso vai viajar e ele diz, estou preocupado, porque a minha viagem ela vai se estender durante o final de semana e quando chegar no domingo, onde eu vou cultuar? Para que igreja eu vou? Então, a vida do cristão gira em torno do culto, mas também a sua missão é pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos. Onde ele atua? No mundo. Fazer discípulos de todas as nações. O mundo, qual é o mundo? Todos vão sair? Não, o mundo é onde Deus lhe colocar. Samaria, Judeia e até os confins da terra. A Samaria pode ser o bairro que você mora, pode ser o bairro vizinho, a Judeia pode ser a cidade próxima onde você está. Esse é o seu local de atuação. E seu manual operacional, qual é?
sua constituição? A palavra de Deus. E o cristão com essa missão, ele tem risco? Alto risco. O que é que a Bíblia nos diz? Como a Bíblia classifica o risco da atividade cristã? Alta periculosidade. É bom saber disso. Jesus Cristo disse, para seguir a ele é bom você saber os custos, né? Alta periculosidade? É. Paulo disse assim, somos considerados como ovelhas para o matadouro. De vez em quando, todos os dias. Todos os dias. Todo dia, o dia todo. Por isso que nós devemos, irmãos, todos os dias estar prontos para morrer. Já tem que estar pronto para morrer. Quando? Quando você estiver mais velho, quando você estiver com uma doença assim, já em estado final. Não, você tem que estar pronto para morrer hoje. Os discípulos de Cristo não têm a sua vida como preciosa, não é? Quem quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la. Vai perdê-la. Então, irmão, não é possível. Como você viver desse jeito, escondido? O cristão corre em risco. Como é suas escolhas? Suas escolhas são de risco. O fulano vive, de risco. Ela é luz. Não tem como viver desse jeito escondido. Não tem como viver desse jeito escondido. Quando as pessoas querem ser mais assim educadas, né? Especialmente com as mulheres. Aí, no que diz respeito à criação dos filhos, a ter filhos, né? A pessoa diz, você é corajosa, né? Pode dizer assim, você é doido, né? É um cristão. É um cristão. Você vai ter filho, mais filho, num mundo desse? Como é que você vai criar um menino num mundo desse? Só para dar um exemplo, né? Um simples, que é muito comum aqui entre nós. Então, irmãos, Cristo está dizendo que nós não podemos nos ocultar, porque uma posição dessa é muito conhecida, né, meu irmão? Muito conhecida, pessoal. Né? Você logo aparece no meio do povo, você aparece. Seu posicionamento vai aparecer. De onde foi que você tirou isso? Da palavra. Palavra que é lâmpada. Lâmpada, luz. Eu tenho a luz, eu reflito a luz na minha vida. Então não tem como ficar escondido. E aí Cristo alertou seus discípulos para isso. Cristo, irmão, nunca escondeu. Nunca escondeu os perigos de ser daqueles que queriam ser seus seguidores. Cristo nunca escondeu de ninguém. Hoje em dia, sim, as pessoas têm escondido. Eu tenho pregado só, olha, você vai ser abençoado. E vai. Você vai ser rico. E vai. Você tem um tesouro garantido. E tem. Tudo isso é verdade. Mas é parte da verdade. Se esquece de dizer, você perdeu. O quê? Você perdeu sua vida. Você perdeu sua vontade. Você perdeu seus desejos. Você perdeu seu sonho, porque você agora é servo. Você não vai se guiar agora pelos seus pensamentos. Você não vai se guiar agora pelo seu conhecimento. Pela quantidade do conhecimento que você tem acumulado das muitas ciências. Você não vai dirigir sua vida mais por isso. Você vai dirigir sua vida pela palavra agora. Ela vai guiar, ela vai iluminar seu caminho. Ela vai te dirigir. O Espírito Santo vai te conduzir. Tu vai querer ir para um canto, o Espírito Santo diz, vai para outro.
E tu vai seguir o Espírito agora. Tu não vai seguir mais teu sonho. Aquilo que tu estava desde pequenininho, ou de adolescente, colocou no coração, para agora realizar. Não, tudo isso você considera como perda. Cristo nunca escondeu isso dos seus discípulos. Se quiser vir por mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Nunca escondeu nada. Ele disse, então tem implicações. Cristo não escondeu o jogo. Ele disse que ia ser bem-aventurado. Você ia conseguir o reino dos céus. Que você ia ser chamado filhos de Deus. Mas veja aí nos versículos 11 e 12 do capítulo 5 de Mateus. O que é que nos diz? Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão. Na terra não, nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Cristo nunca escondeu isso nos seus discípulos. Ser luz tem implicações. Não tem como ser luz e viver de maneira camuflada, tentando passar despercebido. Tem como você ser cristão e agora dizer, vou ficar aqui na minha, vou viver a minha vidinha da minha forma tranquila, sem dizer nada, cada um cuide da sua, eu cuido da minha, vou abrir a boca só o necessário, vou falar só o necessário, e quando me for favorável, eu abro a boca. Quando não, eu não dou nem um pio. Não é assim, irmãos. Não é assim. Isso não cabe para quem é luz do mundo. Isso cabe para quem está nas trevas. De quem está escondido, que não quer revelar as suas obras, que não quer ser exposto. Daniel, irmãos, não ficou escondido ao saber do decreto do rei. Ele não ficou. Continuou orando ao Senhor 3 vezes ao dia e foi condenado à cova dos leões, feito espetáculo para aqueles que desejavam a sua morte. A posição de Daniel, por ser luz, o que aconteceu? Foi exposto diante das trevas. Foi exposto lá. Era um homem público, conhecido. O rei que gostava muito de Daniel, mas era orgulhoso. Não pensou nas consequências do seu decreto. Ele sequer dormiu à noite. É interessante, né, irmão? Enquanto o rei passou a noite em claro, Daniel passou a noite na cova dos leões, na maior tranquilidade. Uma noite sossegada, acompanhado de leões famintos. Famintos. Os irmãos sabem que eles estavam famintos porque logo quando abriram a cova, Daniel respondeu e o rei mandou jogar na cova aqueles que delataram Daniel, que prepararam aquele decreto, e a Bíblia diz que eles não chegaram nem no fundo da cova, já foram estraçalhados. Já que o cristão não pode ficar escondido, nós perguntamos, que tipo de luz nós temos sido? Uma luz que mal ilumina os pés? Ou um farol que alcança muitos metros à frente? Um farol que ilumina toda a rodovia e traz segurança ao condutor. Nossa luz
ela tem a potência de uma lâmpada de 1 watt, que é colocada no quarto para que você não tropece quando se levanta, ou sua luz é uma lâmpada de LED que ilumina todo o quarto, com potência mais que suficiente. Nossa luz é comparada a de Daniel. A luz de Daniel, irmãos, foi tal que alcançou todo o domínio do rei Dario. Alcançou todo o domínio. Todos ouviram falar de Daniel. Todos ouviram falar do Deus de Daniel, por meio do seu testemunho, da sua ação. É assim também a nossa luz, ou a gente não consegue iluminar nem dentro de casa. Nossa luz não chega nem na calçada, nos vizinhos. Se a luz do mundo traz algumas implicações. A primeira é que não podemos ficar escondidos. A segunda é que nós fomos acesos para brilhar. Versículo 15. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim como não se acende uma lâmpada para ficar escondida em local que não se ilumine, quando Cristo nos acende, Ele faz para que a gente irradie essa luz, brilhe. E o brilho é para iluminar todos. Os irmãos devem lembrar, possivelmente alguns já conheçam, como eram as lâmpadas daquela época. As lâmpadas daquela época tinham, a maioria, aquelas que se carregavam, elas tinham o seguinte formato: elas tinham uma alça, quando era para carregar, para levar, e basicamente elas tinham um formato em que tinha um recipiente para botar o azeite, tinha um buraco com o pavio para ficar aceso e consumir o azeite, e tinha um buraquinho ali para o ar, né? Você precisa da combustão do ar para que haja combustão. E essa lamparina, evidentemente, ela tinha a intenção de iluminar onde você estivesse, e ninguém ia acender uma luminária dessa, com a capacidade que ela tinha, certamente muito mais reduzida de iluminação de lumens, né? Capacidade de lumens que nós temos no nosso dia, para botar um cesto em cima dela, que é o alqueire, que media aproximadamente 9 litros. Se ninguém acendia uma lâmpada naquela época, para botar um cesto em cima e então impedir a iluminação. Quem pegasse uma lâmpada daquela iria colocar no local onde iluminasse o máximo possível o ambiente. E principalmente, irmãos, que hoje nas nossas casas, nós temos casas com muitos ambientes, né? Mas naquela época, os mais pobres, a casa tinha um ambiente só. Então você ia colocar a lâmpada num local estratégico onde iluminasse tudo. Certamente alguns dos irmãos já teve a oportunidade de ir numa comunidade, especialmente algumas comunidades rurais, que ainda não tinha alcançado energia elétrica, e se utilizava o candeeiro. Havia uns tipos de candeeiro, de luminária. Uns eram de querosene, mas os mais antigos, né, era de óleo que queimava aquela fumaça preta. Então aquele dali você botava no lugar mais alto que tivesse para iluminar aquele ambiente ali. O vão da casa, a iluminação dependia total e completamente daquele candeeiro. Então, irmãos, de maneira semelhante ao papel que uma lâmpada exerce na casa, o cristão deve exercer no mundo, para que os homens vejam sua conduta e suas boas obras. Qual o objetivo? Para que glorifiquem ao vosso Pai que está
nos céus. Veja, não é para a glória própria, não é para o seu louvor, não é para a sua referência, não é para a sua exaltação. De novo, lembra os irmãos aí as muitas e muitas e enormes letras de músicas gospel contemporânea que são triunfalistas, que é só para você vencer, é para você se destacar. A Bíblia não mostra nada disso, irmão. Isso que contém nessas músicas aí é falso ensinamento, é falsa teologia. A Bíblia diz sim para você brilhar, meu irmão. Mas é para que Deus seja glorificado, você não. João deixou isso muito claro quando os discípulos foram para ele, disse: olha, tem muita gente seguindo Jesus, ele disse que ele cresça e eu diminua. Essa é a nossa posição. Foi assim, irmãos, desde o Antigo Testamento. Deus elegeu Israel para brilhar, para que ela fosse uma nação de referência para a humanidade. Lá em Deuteronômio 4, diz isso: eu lhes ensinei decretos e leis, a partir do versículo 5, como me ordenou o Senhor meu Deus, para que sejam cumpridos na terra na qual vocês estão entrando para tomar posse dela. Você deve obedecê-los, cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos estes decretos, vão dizer: de fato, essa grande nação é um povo sábio e inteligente. Mas para enaltecer a eles, não, olha, pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos. Qual era a referência? Era Deus. O que é que aparecia? Versículo 8. Ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei que estou apresentando a vocês hoje? É a palavra de Deus. Então Israel foi chamado para refletir na vida os atributos divinos, para iluminar o mundo em trevas. Então, os eleitos, irmão, não foram chamados para ficar escondidos. Não somente para ficar visíveis, mas radiantes, como os candeeiros, as lamparinas. Nas casas que não possuem energia elétrica, a luz do Evangelho nos foi dada para sermos luz, onde quer que estejamos. Mas a luz denuncia e mostra as obras das trevas. Quando apresentamos a palavra de Deus manifesta as obras das trevas. Enquanto não há luz, está escondido. Está tudo escondido. Mas quando a luz vem, as falhas aparecem. As práticas erradas aparecem. Os pensamentos errados surgem. Os entendimentos equivocados, eles surgem. A presença do cristão, quando ele brilha, quando ele expõe a palavra de Deus, expõe os pecados. Então, ser luz tem consequências, tem implicações. A luz no meio das trevas traz incômodo, desconforto para quem está acostumado com a escuridão, quem está acostumado a pouca luz. Ali as conversas, as ideias, as práticas na escuridão ficam todas ocultas. Traz conforto. Os irmãos sabem, quando a gente está no quarto, quando o ambiente está escuro, quando você acende a luz, traz um incômodo tremendo aos olhos. Assim é quando o cristão chega e ele brilha por meio da palavra. Vai expor, vai incomodar. Mas nós somos chamados para brilhar.
Exatamente porque o mundo jaz em densas trevas. É por isso que tem que estar no velador, ou seja, em evidência. Quando é que ele brilha? Quando observa a lei de Deus, como nós dissemos aos irmãos, é luz, é lâmpada. Quando observa a lei, ele vai brilhar em todos os lugares, vai brilhar na escola. O cristão, quando estiver na escola, qualquer nível, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, na graduação, na pós-graduação, ele vai brilhar, porque ele vai respeitar as autoridades. Ele não vai colar, filar, enganar o professor. Ele vai buscar o conhecimento. Ele vai se interessar pelo conhecimento. Porque ele sabe que com o conhecimento ele pode honrar mais a Deus, glorificar mais a Deus. Ele vai brilhar quando tratar bem os seus colegas. Quando tiver uma palavra de defesa do Deus Criador, normalmente quando todos dizem que fomos formados do acaso, através de um processo evolutivo sucessório, ele vai brilhar dessa forma. No trabalho vai brilhar quando for eficiente, quando não for preguiçoso, nem relaxado, mas diligente, proativo, buscando honrar aqueles que são seus superiores, tratando bem os seus inferiores. Ele vai honrar dessa maneira, não compactuando com coisas erradas, preferindo a verdade à mentira. Vai amar a Deus honrando com a sua renda, dando-lhe louvores não somente com os lábios, mas com tudo que ele tem. Está à disposição do reino, está investido no reino de Deus. Vai brilhar quando amar os seus filhos, quando o marido amar sua esposa, quando a esposa amar o marido, quando honrar os pais, quando tratar com dignidade seus vizinhos, até os ruins, os que incomodam, os que provocam, quando acudir o necessitado. Companheiros de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles se colocaram no velador, no lugar alto. Eles resplandeceram. Ao pronunciarem a lei de Deus perante o rei, não se intimidaram com o decreto de morte que lhes foi dado. Davi resplandeceu no meio das trevas quando desafiou o incircunciso Golias, enquanto os demais israelitas estavam tremendo de medo. Davi era um jovem, um menino, tinha menos de 20 anos, tinha nem idade para ser convocado para ir para a guerra. Mas brilhou naquele momento, até enfrentando seus irmãos. Precisamos brilhar, irmãos. E não é tempo de igreja que faz a gente brilhar, não, porque há muita gente adulta dentro da igreja, mas como criança na fé, fraco, tomando leite, depois de décadas, quando deveria estar comendo alimento sólido. Há muitos escondendo, ao invés de se expor, ao invés de brilhar. Qual tem sido nosso estado? Como estamos? Onde estamos? No velador? No alto? No lugar alto, iluminando? Ou debaixo da cama? Em local escondido? Sem ser visto? Tomamos para nós mesmos o papel de agente secreto do Evangelho? O espião 007 do Reino de Deus? Que só vive infiltrado? Que age escondido para que ninguém saiba quem é?
Será que agiríamos como Sadraque, Mesaque e Abednego na hora do decreto, no meio de todos, sem se curvar? Ou a gente ia sair de fininho? Senão vou sair aqui de fininho, vou avisar os demais. Não tem só a gente, não. A gente aqui está correndo perigo, mas eu vou sair aqui de fininho, vou avisar os outros, para que eles saibam da convocação do rei e para que eles não caiam nessa armadilha. Será que a gente não ia agir assim? Versículo 16, a gente conclui, irmãos. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vamos brilhar, irmãos, quando a gente amar a lei de Deus. Vamos brilhar quando ela for nosso guia, nossa direção, nosso farol. É assim que a gente vai brilhar. O mundo precisa de referências. E a referência do mundo são os cristãos, é a igreja. Eles não têm referência. Eles agem pela sua própria cabeça, por algum guru, por algum filósofo, por algum pensador. Muitos seguem as ideias de sociólogos de séculos passados ou até de séculos atuais, pensadores pós-modernos. Essa é a referência deles, mas nós temos a maior referência. Como disse Moisés a Israel naquela época, que povo tem leis e estatutos como os nossos? Que povo tem? Só a igreja tem. Só a igreja tem a palavra. Só a igreja. Eles precisam disso. Eles precisam da lei de Deus. Palavra de Deus. Precisamos dizer como salmista: ó Senhor, como amo a tua lei, e manifestar isso nas nossas vidas para que o mundo também veja, tenha referência. Eles precisam da luz. Eles precisam. Mesmo que rejeitem. Nós não pregamos, nós não ensinamos para sermos aceitos. Nós pregamos e ensinamos porque é a nossa missão. Foi nos dada essa missão. Ide e pregai. Se prepare para a rejeição. Mas ide e pregai. Apresente a lei de Deus, a vontade de Deus. Não deixe de anunciar todos os desígnios de Deus, como disse o apóstolo Paulo. Assim as pessoas vão ver as nossas boas obras. Nós vamos apresentar a lei de Deus, a palavra de Deus, não só em palavras, também como na vida, como testemunho. Nós vamos evidenciar a graça de Deus nas nossas vidas. E aí eles vão ver as nossas boas obras. Veja, isso vai falar muito mais alto do que as nossas boas pregações, as nossas boas mensagens, o nosso convite para ir para a igreja, a nossa evangelização, a nossa boa teologia, a nossa boa doutrina. A gente precisa entender, irmãos, que as pessoas veem muito mais a nossa ortopraxia do que a nossa ortodoxia. Ou seja, as ações falam mais alto do que as palavras. Devemos sim falar da forma correta, apresentar toda a lei de Deus como nós dissemos. Isso aí é ortodoxia. Mas na nossa vida isso precisa estar presente.
Senão, de que vai adiantar? De que vai adiantar? Os homens, Cristo aqui está nos dizendo que os homens vão glorificar a Deus ao verem na vida dos cristãos as boas obras, que estão evidentemente coerentes com a sã doutrina, com o evangelho das boas novas. É pelo fazer que os ímpios vão comprovar que teoria e prática andam juntos na vida do crente. Eles vão comprovar isso. Então vamos refletir se temos sido obedientes, irmãos, ou desobedientes aos mandamentos do Senhor. Porque com a nossa desobediência, isso vai refletir na nossa vida e as pessoas vão ver. Vão ver. Eles vão enxergar isso. Precisamos ver. Cristo falou das bem-aventuranças. Elas estão correspondendo à nossa vida. Quais foram elas? Cristo diz: bem-aventurados os misericordiosos, aqueles que se compadecem do próximo, se compadecem do irmão, procuram atender, entender sua situação, colocar-se no seu lugar. Esses são os misericordiosos. Bem-aventurados também os limpos de coração, aqueles que estão buscando no seu íntimo uma vida piedosa e santa. Bem-aventurados os pacificadores, aqueles que têm paz com Deus e promovem a paz. Como é essa promoção da paz? Eles promovem a paz do homem com Deus, quando ele prega o evangelho, quando ele mostra o evangelho. E ele promove a paz do homem para com o homem. São aquelas pessoas que se esforçam, têm a sensibilidade e não têm preguiça de carregar um balde de água consigo. Como é isso? Você tem que se esforçar para carregar um balde de água, porque fogo aparece facilmente. Os pacificadores são aqueles que têm o balde de água e jogam água para pacificar. Agora eu lhe pergunto: é mais fácil apagar fogo ou atear fogo? Um pouco de centelha é suficiente para incendiar, não é? 100 ml de gasolina faz um estrago grande. Mas para apagar precisa de muito. Quanto de água os bombeiros não precisam para apagar o fogo? Pacificadores são os que andam com o balde d'água. Bem-aventurados os perseguidos, aqueles que sofrem em nome do evangelho. Mas para sofrer pelo evangelho, você tem que buscar fazer a vontade de Deus, não de forma econômica. Então vai ser perseguido. Esses são os bem-aventurados, as bem-aventuranças. E essa vida, irmãos, de obediência tem como objetivo não a glória pessoal, o status, mas a glória a Deus. E as pessoas que estão ao nosso redor vão perceber isso também. Essa atitude ali daquele irmãozinho, daquele irmão da igreja. Olha, essa escolha que ele fez não foi uma escolha que trouxe para ele lucro, não. Por que ele escolheu isso? Ele poderia ter se dado melhor mentindo, enganando. Mas ele não fez isso. Por quê? Porque o objetivo dele era a glória a Deus. Uma mentira pode trazer uma glória pessoal, ser benquisto, mãozinha nas costas, amigo aqui do pessoal, né? E aí ele já lhe garante muita coisa no trabalho. A verdade pode lhe garantir o ostracismo, a geladeira, o escanteio. O pessoal começar ali, deixar de lado. É ruim, né? Mas se isso está trazendo glória a Deus,
Que seja. Esse é o objetivo maior da vida de um cristão genuíno. Adorar e glorificar a Deus. É viver aqui na terra como cidadão dos céus e depois nos céus para todo o sempre. Esse é um objetivo. Daniel não teve a sua vida como preciosa. Por quê? Porque ele disse: essa vida aqui, como parafraseando o apóstolo Paulo, morrer para mim é lucro. Morrer para mim é lucro. Qual foi a consequência, irmãos, da obediência de Daniel? Está lá no versículo 25 do capítulo 6. Versículo 25 até o versículo 27. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. E o que dizer dos amigos de Daniel? Nabucodonosor deu o mesmo testemunho. No capítulo 3, versículos 28 e 29, diz: falou Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Deus recebeu a glória. Não foi Daniel, nem Sadraque, nem Mesaque, nem Abdinego. Foi Deus. Não há outro Deus. Que ninguém fale nada contra esse Deus. São essas, irmãos, as obras que Deus recebe e aceita. São essas obras. Não adianta apresentar nossas boas obras ou nossas próprias obras sem Cristo. Apresentar sem Cristo é apresentar sem glorificar a Deus. O próprio Cristo deixou isso muito claro lá em Mateus 7, 23. Quem apresentar suas obras sem ser buscando a glória de Deus, vai ouvir da sua parte: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Queremos dizer que não somos salvos pelo nosso grau de obediência. Somos salvos pela graça, por meio da fé, para sermos a luz do mundo. Nós somos salvos pela graça para as boas obras. Essas boas obras glorificam a nosso Pai que está nos céus. Mas devemos sempre lembrar que há implicações. Há implicações de sermos luz do mundo. Nós vimos a primeira: não podemos ficar escondidos. Nós fomos acesos para brilhar. Nós vamos brilhar quando nós atentarmos para os mandamentos do Senhor. E isso vai redundar na glória a Deus. Que todos nós, irmãos, possamos brilhar para a glória de Deus. Amém. Amém. Vamos orar. Ó Senhor amado, que privilégio, ó Senhor, podemos refletir a luz de Cristo. Privilégio grande, ó Senhor, sermos participantes do ministério de Cristo. Inclusive, ó Deus, em padecermos também juntamente com Cristo. Obrigado, Senhor, por esse privilégio. Nos ajuda a entender, Senhor, o que é sermos bem-aventurados quando fomos injuriados, perseguidos e disserem todo mal contra nós. Nos ajuda, Senhor, a mortificar
Senhor, o desejo do coração, da glória ao nosso nome, da exaltação, ó Deus, de nós mesmos. Perdoa-nos, ó Senhor, quando tivemos a oportunidade nós não brilhamos. Não brilhamos o suficiente, ó Deus, para o mundo ver Cristo Jesus nas nossas vidas. Ó Deus, nos ajuda, nos fortalece nesse sentido. Para que, Senhor, as nossas ações, elas busquem sempre te glorificar. Elas busquem, ó Deus, sempre apresentar, ó Deus, ao mundo a verdade. Trazemos a tua palavra, a luz, o tesouro, Senhor, inestimável. Apresentarmos ao Senhor com compaixão, de bom grado, ó Deus, o tesouro que nós temos recebido da tua parte. Para que o mundo também te conheça, Senhor. Para que os teus, ó Deus, sejam chamados por meio do nosso ministério. Para que, ó Deus, por meio de nós, teu nome seja honrado. Ajuda-nos, ó Senhor. Concede àqueles que têm ouvido essa palavra o desejo, Senhor, de serem luz e serem sal dessa terra. Nós te pedimos, ó Senhor, no nome de Jesus. Amém.